Meus queridos, se você pode, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós estamos começando hoje a nossa nova série, que é uma série que tem como título o termo ou a palavra usada no início da Bíblia, no princípio, certo? Então, hoje nós estamos dando início a essa nossa nova série. Se você não sabe onde está, esse versículo está logo depois do índice, né? Tem o índice, e abre no índice, depois do índice está lá o livro de Gênesis, tá? Nosso texto base de hoje é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Durante a série, tá, como um todo, nós vamos estudar, se eu não me engano, são 4 finais de semana, tá bom? Começando de hoje, 4 sábados, nós vamos estudar Gênesis 1, 2 e 3. Eu estava muito inocente, eu queria estudar Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E aí quando eu comecei a estudar, eu falei assim, não dá, vou tirar o capítulo 2, eu vou ficar só com o capítulo 1. Aí eu falei, nossa, mas a gente tem só 4, ou no máximo 5, não dá, deixa eu reduzir. Eu reduzi pela metade do capítulo. Eu falei, não dá, é só 3 versículos. Então, nós vamos estudar Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 ao longo dos próximos fins de semana. Hoje, de forma específica, nós vamos estudar Gênesis capítulo de número 1, versículo 1. Na minha Bíblia, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, o texto que eu sei que alguns já sabem decorado, mas para que não haja dúvidas, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o nosso texto de hoje, tá bom? Qual que é a nossa ideia de estudar, né, uma série com esse nome, No Princípio? Nós estamos começando um novo ano, todos vocês estão começando as suas leituras anuais, né? Todos nós estamos lendo, já estamos lá na história de José do Egito, né? Para quem está seguindo aí, à risca o dia a dia. E você, com toda certeza, já passou por esse texto, já passou por esse primeiro capítulo da Bíblia, por esses primeiros versículos. E eu sempre tenho dito isso, né? Que a intelectualidade, ela faz parte da fé cristã. A fé cristã, ela é uma fé inteligente. A nossa fé, ela não é uma fé qualquer. A nossa fé, ela parte de um princípio crítico, de que nós questionamos o porquê que isso está na Bíblia. E quando nós questionamos, nós não questionamos no intuito de achar que a Bíblia está errada, mas no intuito de que a nossa fé seja fundamentada, porque nós nos baseamos nisso, numa fé que é fundamentada na Sagrada Escritura, que nós consideramos como premissa fundamental. Eu sempre digo e repito isso. A Bíblia, ela é a nossa régua de medir, ela é o nosso padrão. Então, todas as vezes que você ouve alguém que sugere outras interpretações que não estão dentro do contexto, toda vez que você ouve alguém que sugere que a Bíblia precisa ser atualizada, revista, você precisa rever quem você está ouvindo. Porque isso é muito sério. Isso é um padrão herege, né? Todos os hereges que passaram ao longo dos anos aí foram considerados como hereges porque o fundamento deles era rever aquilo que estava escrito e interpretar de acordo com os seus próprios entendimentos. E a Bíblia não exige isso. A Bíblia, ela se auto-revela e ela é auto-interpretada. Baseado nisso é que nós queremos estudar então esse texto, né, e esse primeiro capítulo de Gênesis. A palavra Gênesis, ela vem da tradução do Pentateuco antigo, que significa origem. No hebraico, o termo é o Bereshit, que significa princípio ou primeira palavra, certo? Gênesis, então, significa o começo, o início, o primeiro. Tradicionalmente, é dado, né, a autoria deste livro a Moisés. E essa tradição é muito bem fundamentada, porque nós temos grandes características de que Moisés escreveu os 5 livros, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Principalmente de Êxodo até Deuteronômio, nós temos assim muita informação substancial de que foi Moisés o autor, né? Gênesis, havia uma polêmica, né, sobre se Moisés teria ou não escrito. Qual é a forma categórica de que nós entendemos que foi, de fato, Moisés que escreveu? Possivelmente, o livro de Gênesis, dos 5 livros do Pentateuco, foi o último que Moisés escreveu.
E ele já escreveu no final ali da sua história, quando o povo já estava a caminho, né, da terra prometida. E qual era a ideia de Moisés ao escrever? O povo tinha passado muito tempo no Egito, né? O povo de Israel, né, quando José vai lá e aí leva toda a nação de Israel, a nação de Israel fica ali, depois ela é escravizada, e o povo de Israel tinha se adaptado muito à cultura do Egito. E ao se adaptar a essa cultura, acabaram se esquecendo de premissas fundamentais. Então Moisés, ele vem resgatar e trazer toda essa história para que o povo então não perdesse essa fé viva que estava sendo perdida ao longo dos anos ali no Egito. E aí vem a pergunta, né, que estava lá no jornalzinho de hoje: quem foi que contou para Moisés, para que Moisés escrevesse? Essa é a grande dúvida, né? Tá bom, então, o Êxodo Moisés estava lá, né? O Levítico estava. Mas e o Gênesis, que Moisés não estava lá? Quem foi que contou para ele? Nós partimos de 3 premissas. A primeira delas é a revelação de Deus. Moisés, se você crê que Moisés escreveu o Êxodo, você crê que Moisés falava com Deus face a face, tá lá. Então Moisés tinha uma revelação de que Deus, né? Poxa, Deus revelou os 10 mandamentos para ele, escreve aí, né? Primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos um processo que nós chamamos de tradição oral. A tradição oral era muito respeitada e, na verdade, era a única forma de se transmitir, né, as informações. Deixa eu explicar para você, por exemplo. Eu tenho um tio que é o irmão mais velho do meu pai, mora lá no interior. E aí, certa vez eu estava perguntando um negócio, eu estava montando a árvore genealógica minha, e aí eu falei com meu pai, o meu bisavô, assim, aí meu pai pegou e falou assim: sei, eu não sei não, mas se eu te modesta é que vai poder te explicar, nós vamos lá, tá, aí ele vai te falar. Aí eu lembro que eu chegou lá, sentei com ele e ele me contou tudo. Ele era o irmão mais velho, ele tinha vivido mais tempo, então ele ouviu mais coisas do meu avô, coisas que o meu avô contava sobre o meu bisavô. Meu pai, como um irmão mais novo, já não ouviu tanto, né? E aí, você concorda comigo que quando a gente ouve coisas de pessoas que estão há mais tempo no passado, essas pessoas têm uma capacidade de passar coisas mais exatas para nós? E o maior disso, olha que interessante isso aqui, quem aqui hoje sabe um número de celular decorado? Quantos números você sabe de celular decorado? Vários? Mais de 10? Ela é exceção, ponto fora da curva. Quem aqui sabe 5 números de celular decorado aí, que eu pudesse falar? Fala aí. O meu. Agora, um padrão é que no máximo aqui, se a gente, uma média de números que a gente vai saber que é de 4 a 5 números decorados, né? Se nós pegarmos, por exemplo, nossos pais, meu pai é da época que começaram a instalar os telefone de linha, né? Meu pai sabia os telefones da agenda, tudo, pegava a agenda lá, qual é o telefone do tio? Porque havia uma necessidade de se decorar os números naquela. Hoje você tem necessidade de decorar o número do celular, é por isso que você não grava, certo? Porque você precisou, inclusive o seu, né? Se você não sabe decorar como Caian, lá você pega lá e tá lá seu número, né? Hoje não há essa necessidade. Naquela época de Moisés, não havia celular, não havia escrita, não havia. Qual era a forma de se manter a tradição e a cultura? Pela tradição oral. Então guardava-se tudo. Possivelmente Moisés ouviu coisas de muito tempo atrás que eram transmitidas oralmente. Não era um telefone sem fio, eram transmitidas de forma séria. O pai, antes de morrer, quando ele chamava o filho para dar as bênçãos, ele contava a história dos seus antepassados. E o filho, principalmente o primogênito, ele tinha a responsabilidade de guardar aquilo para transmitir para os filhos dele. Agora eu vou te contar uma coisa mais interessante ainda. Se você pegar, abre aí, ou você já está com a Bíblia aberta em Gênesis, vai lá em Gênesis capítulo 5, Caio. Alguém pega a calculadora do seu celular aí, Bruno. Abriu aí? Fica de pé e lê em voz alta. Você vai ver uma coisa interessantíssima aqui, para fechar essa parte da tradição oral. Lê aí
a hora que eu for mandando separar, você vai parando, tá bom? Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete. Para aí, Adão tinha 130 anos quando teve um filho chamado Sete, certo? Calma aí, não vai somar ainda não, continua. Que era semelhante a ele, a sua imagem. Só que Adão não viveu só 130 anos. Quantos? Continua. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos. Ponto. Então, Adão teve o filho dele com 130, mais 800, 930. Então, Adão viveu ao todo 930, certo? Aí agora, calma aí que você vai começar a somar. Guarda 930. Continua. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Então, para aí. Adão, né, tinha 130, quanto gerou o filho dele? O filho dele viveu mais 105 e gerou o neto, certo? Então, soma 130 mais 105. Estão acompanhando? A conta? Continua. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Certo. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Então, aos 90 anos, soma mais 90, o neto de Adão gerou o bisneto dele. Continua. Enos viveu mais 815 anos e teve outros 15 filhas. Enos morreu com 905 anos. Aos 70 anos, Cainã gerou... Mais 70, que é nós estamos no bisneto. Tataraneto. Então, somou aí? Prossiga. Depois do nascimento de Mahalael, Cainã viveu mais 840 anos, não sei o quê. Aos 65 anos, Mahalael gerou... Mais 65. Depois do nascimento gerou Gerade, depois do nascimento de Gerade, viveu mais 830 anos. Aos 162 anos, Gerade gerou Enoque. Mais 162. Já chegamos em Enoque, já está no né? Continua. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Mais 65. Matusalém chegou na história, né? Calma aí, nós vamos parar em Noé. Não vai tudo até Jesus, não. Tá bom, Enoque viveu 365 anos, andando com Deus. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lamete. Mais 187. Já deu quantos anos aí? 874. Você concorda comigo que quem ainda está vivo? Adão. Adão viu os aí ele já vai chegar em Noé agora, o próximo, vê aí, está em Lameque, o próximo é Noé. Valeu, obrigado, vamos somar não. Qual que é a conclusão que eu quero chegar? Muito possivelmente, Adão teve contato com Noé. Olha como que a história tinha a segurança de ser bem transmitida. Você não concorda comigo? Porque nós estamos falando de pessoas que viveram. Aí, vem aqui, pastor, que isso? Você é muito inteligente para acreditar que as pessoas viviam esse tanto. 900 anos, isso aí é uma linguagem alegórica. Me chamou para briga, vem cá, então que nós vamos brigar, né? Deixa eu te contar uma coisa. Todos os indivíduos são baseados, né, na sua existência num negócio que se chama divisão celular. Você já viu por que eu vou puxar a briga agora, né? O processo de divisão celular ocorre para que os descendentes herdem material genético dos seus progenitores, certo? Na divisão celular, nós temos a transferência do DNA, que é uma molécula chamada ácido desoxirribonucleico. O seu DNA contém as suas informações genéticas. Você sabe o quanto de informação genética você tem? Se eu pegar o seu DNA e conseguir esticar ele todo, o seu DNA vai daqui na Lua. Isso tudo é informação genética, são as suas características, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, altura, inclusive as probabilidades de doença. O seu DNA forma os cromossomos. Você herdou 23 da sua mãe e 23 do seu pai. Você tem 23 pares de cromossomos. Sabe o que as pesquisas descobriram? Que a região da ponta dos cromossomos são os telômeros. E os telômeros estão correlacionados com um processo de longevidade. E o que os pesquisadores fizeram então com o sequenciamento de DNA? Foram investigar o tamanho dos telômeros. E quanto mais eles voltaram no tempo, né, com os estudos dos antepassados, mais eles descobriram que os telômeros eram maiores. Então eles chegaram à conclusão de quê? De que lá atrás os telômeros eram grandes, tinham muita informação genética e com o passar dos anos os telômeros foram diminuindo e consequentemente a expectativa de vida foi diminuindo.
Te respondi, não? Se nós voltarmos no homem perfeito, o que significa? O telômero dele era o quê? Do primeiro homem? Bonitinho, enorme. Por isso que eles sobreviviam muito tempo. Está respondida a sua pergunta? Isso está em Gênesis. A segunda resposta é a ordem de Deus. Ponto. A segunda é bem colocado, Bruno. A segunda resposta é por conta da ordem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus entra na história e fala, né? De hoje em diante o homem não viverá mais essa quantidade. O que Deus fez? Jogou ali uma pequena enzima para ir clivando o telômero ao longo dos anos, né? Dando sequência aqui, que eu estou perdendo tempo não, né? É importante. Será que eu não vou conseguir terminar o versículo 1? Vamos lá. O livro em si, durante todo o Antigo Testamento, é um encorajamento. Se você pegar no Antigo Testamento, Davi lendo as passagens do Pentateuco, se você pegar, por exemplo, o povo na Babilônia, relembrando as promessas de Deus a Abraão, o livro de Gênesis serve como um compêndio de estabelecimento e fundamentação da fé do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento. E como que se divide esse livro? Em duas partes. A primeira parte ela vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é quando nós temos o relato da história primitiva do mundo, certo? Do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos o chamado de um homem muito especial, que se torna o pai das nações, que é a história de Abraão, então. Basicamente o livro se divide em parte 1 e parte 2. E qual é o tema central do livro de Gênesis? O livro de Gênesis, ele gira em torno de 3 aspectos: criação, queda e redenção. E esses 3 aspectos são os 3 aspectos norteadores de toda a Bíblia. Se você pegar a Bíblia como um todo e for estudar de forma sistemática, em tudo você verá criação, pecado ou queda e redenção. E é o que o livro de Gênesis nos mostra, né? Se você pegar a Bíblia completa, você tem Gênesis, criação, Jesus, Gênesis, criação, né? Aí, depois da criação, você tem Adão, pecado, queda. Aí você tem Jesus entrando no final da história para fazer o quê? A redenção, certo? Esse é um ciclo. O livro, ele pretende relatar fatos reais. O livro de Gênesis não é um livro de mitos, tá bom? Explicando de forma real todo o contexto da história do povo judeu. O contexto era dar para aquele povo as bases, né, que fundamentavam a sua história. De uma forma geral, o livro de Gênesis está em prosa narrativa, cuja função é contar uma história. Entretanto, quando nós pegamos esse capítulo 1 e o capítulo 2, nós temos uma prova estilística, que é uma prosa exaltada, que é uma maneira estilística de mostrar algo extremamente importante, que é, de fato, talvez o mais importante do livro, a forma como o mundo no qual nós estamos foi criado. Não tem como, né, desvencilhar o Gênesis da ciência. Eu não vou entrar na parte científica, né, apesar de que já entrei, porque no segundo semestre nós vamos ter uma série que é Fé e Ciência. E aí lá nessa série nós vamos ter assim 3 episódios só sobre Gênesis. E aí eu vou mostrar para você cientificamente algumas coisas relacionadas a Gênesis. Mas eu não posso deixar de abordar um contexto aqui, um contexto que engana um monte de gente. Sabe o que é? É a seguinte frase, que vira e mexe eu ouço, né? Ah não, eu creio no Gênesis, mas sabe, eu creio que Deus é tão poderoso que a evolução também faz sentido. Então Deus não poderia ter utilizado a evolução para conduzir o mundo? Aí eu viro para você e falo assim, isso que você está dizendo, que é a sua forma de acreditar, tem um nome, se chama teísmo. E existe uma área muito estudada pelos teólogos que se chama o teísmo aberto. Nesse caso é a evolução ou evolucionismo teísta. O que é esse tal do evolucionismo teísta? O que esse teísmo quer dizer? Nada mais do que essa fala, eu creio que Deus poderia ter usado a evolução para conduzir o mundo, ela nada mais é para te iludir, para te deixar bobão assim na nuvem, aceitando tudo que seus professores da academia e da universidade têm para colocar, todo o lixo que ele tem para inserir em você. Você fala, não, eu sou cristão. Aí quando te aperta, você fala, não, mas eu creio na evolução, eu creio que Deus usou a evolução. Não, Deus é muito mais poderoso. Deus poderia ter usado a evolução? Sim, mas ele não usou. Por que ele não usou? Vamos aos fatos?
evolução é uma lei ou uma teoria? O próprio nome já diz o que é teoria da evolução, certo? Beleza. Se eu tivesse que te dar duas coisas, qual você preferiria? Olha, eu tenho uma teoria para te dar e eu tenho uma lei. Qual dos dois você acha mais confiável para eu pegar para você? A lei? A teoria não foi provada, a lei foi, né? Se a lei, né? Se uma lei já foi provada e a teoria nunca foi provada, se nós formos pensar, por exemplo, assim, em algumas leis, vamos pegar uma delas. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Alguém sabe? Sabe, essa tribo aqui é só mente nível hard. Vai lá, Caiane. Oi? Dormiu? Você é psicóloga, né? Não tem problema não. Vai lá, João, me ajuda aí. Primeira lei da termodinâmica, qual que é? Eu não faço Carneiro? Hã? Em outras palavras, conservação de energia, sistema fechado. O calor gerado é decorrente do trabalho da máquina realizado, mas a variação de energia que é proveniente do gás. Beleza, juntando nós temos a primeira lei da Terra. Vou pegar outra lei aqui, a lei da entropia. Qual que é? Oi? A entropia do universo é maior que zero. Isso significa que a tendência pegando essas duas leis, a tendência das coisas, né? Por exemplo, desta igreja, pegando essas leis, a tendência dessa igreja, se nós a fecharmos e deixarmos a pandemia, né? Foi 2 anos, fechamos a igreja, ninguém entra, está de pandemia. 2 anos depois, quando nós chegarmos aqui, a igreja vai estar linda, evoluída, ou a igreja vai ter em nível de organização decaído naturalmente? Se você compra uma casa, deixa ela lá e volta 20 anos depois, ela vai estar limpinha, bonitinha, ou a pintura vai ter rachado, as coisas. Então nós temos leis que mostram que o mundo está se organizando ou se desorganizando? Repitam, me ajuda aí, gente. O mundo está se organizando ou se desorganizando? Aí agora eu vou te falar, você quer pegar uma teoria e ficar com ela na sua mão, ou você quer pegar as leis? Eu tenho leis que mostram que o mundo não está evoluindo, o mundo está se desorganizando. Isso bate totalmente contra o processo de evolução. Por que você vai acreditar que Deus iria utilizar a evolução? Sendo que Ele criou as leis que mostram que o mundo está se degradando. Vamos para a Bíblia, Romanos capítulo 8, mostra que a natureza, lá não fala nem o homem, a natureza geme e fica na expectativa da redenção. O que isso está dizendo? Está dizendo que a natureza aguarda ansiosamente o momento em que Deus virá para pôr ordem nas coisas. É por isso que um dia Cristo voltará, porque tudo está se desorganizando, tudo está tendendo para o caos. Me mostra agora onde é que a teoria da evolução está certa. Eu não vou entrar em ciência hoje, tá bom? Eu só precisava dizer isso, para que a gente possa falar então e encerrar a nossa série. Eu consigo provar que Deus criou o mundo, sim ou não? Não. Não tem como provar que Deus criou o mundo. Agora eu consigo provar que o mundo foi criado. Baseado no quê? Baseado nas leis da natureza que existem. Oi? Alguém criou. E é por isso que nós chamamos essa forma de pensar de ciência. Porque eu não preciso dizer que Deus criou. Eu não preciso entrar em religião. Eu posso dizer, olha, existe uma ciência, que é a ciência do design inteligente. Existe uma mente que planejou. Quem foi essa mente? Aí você entra com a sua fé. Certo? Suponhamos que eu não seja pastor. Olha, existe uma mente inteligente. Quem foi? Aí agora é contigo, de procurar esse Criador. Você consegue entender isso? Eu não consigo provar que Deus criou o mundo, certo? Da mesma forma que eu também não consigo provar que não foi Deus que criou, mas eu consigo provar que o mundo foi criado de forma ordenada, de forma organizada. Dessa forma, nós podemos, e aí a gente fecha, né?
observando o tanto que Deus é inteligente em tudo que Ele faz. O versículo que nós lemos disse o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos todos dizer juntos? No 3? 3. No princípio... Está lendo cada um numa tradução diferente? Vamos ler todos na minha. 1, 2, 3 e... No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos três coisas aqui no princípio. Nós temos tempo, espaço e matéria. Qual é o tempo? O princípio. Certo? Criou Deus os céus, espaço e a terra, matéria. Três coisas. É impressionante como a Bíblia é repleta de coisas em três. Sim ou não? Aqui nós temos tempo, espaço e matéria. No primeiro versículo. Interessante. Moisés não começa o relato falando assim, da onde Deus veio. Ele simplesmente começa, no princípio Deus criou. Por quê? Porque Deus já era, Deus já existia. Ele não precisa mencionar que Deus estava lá, porque Deus estava. Isso já é subentendido naquilo que nós cremos e naquilo que nós acreditamos. Bom, no princípio, quem criou Deus? A criação, ela é ex nihilo, que nós chamamos. Existe uma mente de fora que cria e que se... Aí vem o mais bonito de tudo, né? A mente... quando o pintor faz o quadro bonito, né? O que ele faz? Ele deixa o quadro lá bonitinho, para ninguém saber que foi ele. Principalmente se a obra é bonita, ele vai lá e faz o quê? Assina a obra. Existem assinaturas de Deus em todo o universo. Existem assinaturas de Deus na natureza, existem assinaturas de Deus na ordem, existem assinaturas de Deus nas leis, basta que nós possamos procurá-las. Existe assinatura de Deus dentro de nós, existe assinatura de Deus dentro do nosso, dentro da nossa mente, existe assinatura de Deus dentro das nossas funções biológicas. Para que eu possa juntar os aminoácidos e formar uma proteína, eu preciso de uma trinca de bases nitrogenadas. Adenina junto com timina, guanina ou muda. São três. Você consegue compreender isso? Que Deus, ele não fez só a obra de arte, mas ele também assinou. E criou o quê? O verbo utilizado aqui para o criou é o bará, que é um verbo que só aparece no Antigo Testamento. Ele não aparece de outra forma. Para que ele possa estar lá, precisa ter um sujeito. E não há outra escrita de bará sem que o sujeito seja Deus. Ou seja, esse criou que Moisés escreveu aqui não é um criou qualquer, de como Noé foi lá e criou a arca. Não, é um criou especial, porque Deus tinha um propósito ao criar o ambiente onde nós estamos. Principalmente porque ali naquele instante, ele já aí eu já começo as aplicações, ali naquele instante, ele já vislumbrava a sua existência. É exatamente por isso que ele precisava criar algo, para que você pudesse estar aqui. Era por isso que ele precisava assinar essa obra, porque ele iria te colocar aqui nesse local. Amém ou não? Obrigado pelas palmas. Por último, olha que coisa interessante. Cria Deus então céus e terra. A forma de Moisés escrever isso aqui, céus e terra, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo o seguinte, e cria Deus todas as coisas. Ele quer envolver e englobar tudo que existe. Espaço e matéria muito bem organizados. E aí pensa comigo, olha só, a natureza, ela é formada de quê? De matéria e energia, certo? Matéria e energia, consequentemente, obedecem às leis da natureza. Então não tinha como as leis da natureza formarem matéria e energia. E não tem como matéria e energia formar as leis da natureza. Ficou complicado? O que eu quero dizer é que é o seguinte, não é nem a matéria e a energia que formam as leis. E não são nem as leis que estabelecem a matéria e a energia. Precisa ter uma mente de fora. Precisa ter alguém para coordenar e colocar o dedo e falar assim, a gravidade vai ser assim. Vai ser medida dessa forma. Vai ser tanto. Vai ser pontuado dessa maneira. E a única forma que eu posso entender que tudo isso foi feito de forma tão clara e tão especial é que de fato existe uma mente inteligente por trás de todas as coisas. E aí eu encerro com as aplicações. Em primeiro lugar, se existe um Criador e esse Criador se revela na sua criação, eu posso encontrá-lo. Pegou? Se existe um Criador e se esse Criador está revelado na beleza da flor,
no canto dos pássaros, se esse Criador está revelado no amor que existe de uma mãe para o filho, na paixão que a mãe sente ao ver o filho nascer, se existe beleza nesse mundo, essa beleza é prova de que um Criador fez e planejou tudo isso. E isso significa que eu posso encontrá-lo, se eu procurar a beleza em todas as coisas. Segundo, não há nada desorganizado que esse Criador não possa chamar à existência. Se Ele chamou à existência o mundo, significa que Ele pode chamar à existência a sua oração que você fez hoje de manhã lá no seu quarto. Se esse Todo-Poderoso pode chamar à existência o sol, a lua, as estrelas, dividindo as águas, Ele também pode chamar à existência o sonho e o desejo do seu coração. E por último, se Ele fez todas essas coisas e ainda hoje continua organizando e gerenciando todas elas, o poder dele permanece o mesmo. E isso significa que da mesma forma que ele fez e continua fazendo, ele poderá fazer coisas maiores e coisas maravilhosas na vida daqueles que creem que ele estava no princípio e que no princípio ele criou céus e terra. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque a tua palavra é viva e ela nos revela as obras de tuas mãos. Pai querido, assim como a natureza, nós também ansiamos pelo dia ao qual o Senhor virá para nos redimir, para nos resgatar, para nos levar novamente ao seio da tua criação. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos ser, ó Deus, chamas vivas aqui nessa terra, de que o Deus Criador, Todo-Poderoso, planejou todas as coisas e continua organizando e gerenciando todo o universo. Ó Deus, nós oramos, nos rendendo diante de tamanha grandeza, que é o nome do Senhor. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.